Vim aqui hoje para apresentar a nossa casa de festas. Fica no Porto, Ateliê de Festas Boneca Sapeca. É um bocadinho longe, não? O Porto ainda é um bocadinho fora Então, da Foi uma longa viagem. Então, vamos conhecer um bocadinho a Luciana, pode ser? Sim. Então, como é que era em pequenina? Eu acho que eu era muito calma, tranquila. Pelo menos até a idade de uns 12 anos. E quais é que eram as suas brincadeiras quando era mais nova? Era muita brincadeira na rua. Na rua, com o meu irmão mais velho, um pouquinho mais velho do que eu, a minha prima, Elisângela. Tínhamos uma vizinha também, que era mais ou menos da idade deles. Eu era mais novinha. Né? Mas era muita brincadeira na rua, de correr, de pega, esconder. Era assim. E nasceu onde? Eu nasci em Santa Catarina, no Brasil, Xanxerê. Longe. Longe, um bocadinho longe daqui. Longe. Mais longe que o Porto, pelo menos. Um pouquinho mais, um pouquinho. tempo? Sim. Está cá há quanto tempo? Vai fazer 5 anos. 5 anos. 5 anos. Então foi a infância no Brasil. Foi toda lá. Primeiramente em Xanxerê, que é o interior de Santa Catarina, é o oeste de Santa Catarina. Depois, lá pelos 15 anos, eu fui para Florianópolis. Aí fiquei em Florianópolis até vir para cá. E qual é que era o seu sonho quando era pequenina? Quando era pequena, quando era muito pequenininha, eu sonhava muito em ser professora. Sabe? Eu acho que todos os pequenos assim têm um ídolo, digamos assim. E eu olhava as professoras assim, adorava, gostava muito. Quando era pequena. Depois a idade foi avançando e os planos foram modificando. Sim. E gostava da escola? Gostava, quando era pequena. Depois de gostar. Não, depois dos 12 anos, assim, aí eu fiquei mais rebelde. E o que é que fazia? Não fazia nada demais, assim, só matar aula. Ir para aqueles telefones públicos que tinham na rua sim. e passar trote para os outros. Era mais ou menos assim, mas nada demais. E disciplinas favoritas tinha? Favoritas? Teve uma época que eu estudei espanhol. Gostava muito de espanhol. Gostava muito mesmo. Matemática. Matemática, eu reprovei uma vez em matemática, porém, quando mais tarde eu estava fazendo um curso profissionalizante, eu tive um professor muito, muito, muito bom mesmo. E fez eu gostar da matemática, sabe? Então, ali eu passei a adorar. Mas isso foi mais adiante. Antes eu não... E quais é que eram os seus hobbies na adolescência? Na adolescência, não... Era mais leitura. Gostava muito de poesia. Eu lembro que na escola que eu estudava, Escola de Educação Básica, professora Irete Tonello, era o nome, tinha os festivais de poesia. E eu estava sempre lá declamando poesias. Escrevia você sua poesia? Escrevia muita, muita, muita mesmo. E declamar toda vez que tinha festival de poesia, eu estava... Ainda escreve hoje em dia? Não, já faz um tempinho que já não escrevo mais. Eu me considero melhor escrevendo que falando, né? Mas já faz um tempinho que eu não escrevo mais. Então, e depois da escola? Depois da escola, eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 12 anos, sempre trabalho. E aí eu parei de estudar, justamente por causa dessa rebeldia de não querer saber de estudar. E mais tarde, lá pelos 20 e poucos anos, eu voltei a estudar. E então o sonho lá de pequenininha, que era ser professora, eu me formei professora. Boa. E comecei a trabalhar com os pequenininhos. A minha turma sempre foi os 3, 4 aninhos. Né? E me formei, no ano que eu estava me formando, fiz um concurso para trabalhar em escola mesmo. E passei a trabalhar em escola. Mais tarde, dividi os horários, trabalhava na escola, mas voltei para a sala de aula trabalhar com os pequenos. Quer dizer, um pouquinho maiores daí. Minha turminha já tinha 8, 9 anos, por aí. E como é que é trabalhar com os pequenos? Era igual ao sonho que tinha tido? Eu não pensava muito nisso quando eu era pequena, eu só queria ser professora, mas não tinha essa ideia, não pensava em detalhes como era. Mas, assim, eu me identifiquei muito mesmo com as crianças de 3, 4 anos. As crianças mais velhas, assim, 8, 9 anos, não me obedecem nada.
Se eu digo para fazer tal coisa, não faz. Não tem assim... Mas os pequenininhos era o tempo todo cantando, dançando, fazendo atividades. Era sempre muito bom. Então, e depois, quando é que se mudou para Portugal? Quando eu mudei para Portugal foi em 2015. Tá, já vai fazer 4 anos. Qual foi a necessidade que teve para mudar para Portugal? Eu me casei com um português. Fica mais fácil ir para cá. Sim. Aí, ao invés de ele ir para lá, eu vim para cá. E como é que foi a mudança? Como é que foi vir para Portugal? Como é que eu vou dizer? É totalmente diferente do que eu estava acostumada em questão assim. Eu conhecia muita gente lá, estava no meu ambiente. E aqui são todas pessoas novas, todo dia eu conheço alguém novo. Me familiarizar novamente com o ambiente, sabe? Tudo aquilo que a família está lá, né? Toda a família está lá, mãe, irmãos, filhos. Então, aqui, para mim, são todos novos, né? Eu tenho que ir conhecendo um pouquinho a cada dia. E quais é que foram as melhores partes de vir para cá? As melhores partes, o meu trabalho. Meu trabalho, estar com o meu marido, mas a principal, né? E o trabalho que eu comecei a desenvolver. Então, como é que surgiu este projeto? O projeto, na verdade, ele já vem desde lá do Brasil. Então quando é que aconteceu tudo isso? Eu nunca fui de fazer uma atividade só, de ficar parada numa coisa só. Eu trabalhava na escola, eu dava aula para crianças, mas eu tinha necessidade de fazer algo mais. E um dia, passeando, fui fazer qualquer coisa e vi uma revista onde tinha uma fada, uma boneca na revista, um passo a passo de como fazia aquela boneca que era feita com aquele emborrachado Eva. E eu me apaixonei pela boneca. Era uma fada linda, belíssima. E comecei ali. Vale dizer que um tempo atrás, mais uns aninhos atrás, quando eu morava ainda lá em Xanxerê, na minha terra natal, eu já comecei a fazer decorações de festas lá, mas tive que parar porque eu fui para Florianópolis. E voltei quando eu vi essa fada, só que no princípio fazia bonecas, bolo cenográfico, fazia só isso, fazia peças para festa porque eu não tinha tempo para fazer as festas, né? Eram 3 trabalhos diferentes. Trabalhava na escola o dia todo, manhã, tarde e noite, e as bonecas eu fazia na madrugada, né? Então já não havia mais tempo para mim. Então foram as bonecas. E tanto que quando eu mudei para Portugal, a minha mala veio cheia dos meus materiais, que eu trouxe tudo, porque eu não queria ficar sem. E continuei aqui, continuei fazendo as bonecas, bolos, e até que comecei a fazer as festas, teve o primeiro pedido, o segundo, o terceiro, e aí foi. Aí surgiu a vontade de colocar uma casa de festas, voltada à decoração, e começou assim. Então, como é que aprendeu a fazer os bolos, as decorações? Onde é que isso tudo veio? Fiz alguns cursos de decoração lá no Brasil. Aqui eu não fiz nenhum ainda. Agora, as bonecas, os bolos, tudo eu sou muito autodidata. Eu procuro muito através de vídeos na internet. A gente aprende muito, erra muito também, aprende com os erros, né? Demora um pouquinho mais para facilitar o trabalho, digamos assim. Sabe, mas eu aprendo muito mesmo através de vídeos. Tem muitos vídeos na internet, muitas videoaulas, muitos tutoriais que quem quer realmente fazer vai ali e consegue tudo. Mas é claro que as formações são muito importantes, porque é muito mais fácil alguém chegar com o conteúdo e dar o caminho mais fácil para percorrer. Vai evitar um monte de tropeço. E quais são as diferenças entre as festas brasileiras e as portuguesas? Foi muito diferente de mudar de mercado? É diferente porque aqui as mesas estão mais baseadas, não é que estão mais baseadas, as pessoas procuram mais a sweet table, onde a decoração está envolvida mais nos doces personalizados, os mousses, brigadeiros, né? Tudo que tem lá, só que a diferença lá, e é o que eu gosto de fazer, né? Já, acho que justamente por ser brasileira, por vir de lá, mas eu adoro aqueles painéis grandes, aquelas decorações grandes, decorações por todo o salão, em volta da mesa.
É o tipo de decoração que eu gosto. E aqui são decorações, as pessoas procuram decorações um pouco mais reservadas. Sweet table com doces, 1, 2, 3 personagens no máximo. Em cima da mesa, pouca decoração. E como é que foi abrir o ateliê? Abrir o ateliê foi um processo assim um pouquinho difícil. Foi difícil porque, a princípio, eu ia abrir com uma colega minha, né? Depois acabou não dando certo porque ela tinha uma outra atividade e estávamos em busca de uma loja que conseguisse nos dar o espaço que a gente precisava e num local que também fosse bom. E vai fazer 1 ano agora, domingo, no próximo domingo vai fazer 1 ano, não tem 1 ano ainda a loja. E como é que tem estado a correr? Como que está a decorrer? Posso dizer que para o primeiro ano está muito bem. Eu fiquei surpresa. Fiquei muito surpresa porque as pessoas diziam para mim que quem começa um negócio leva um tempo para se estabilizar, para conseguir pagar todos aqueles encargos que acabam por agregar, né? Porque antes eu trabalhava em casa. Só que o nosso apartamento já estava cheio, cheio. Era tudo. Só tinha mesmo uma sala que não tinha nada, o resto estava tudo cheio. E aí não deu mais. Não encontrava mais meu marido dentro de casa. Tinha mesmo que abrir um espaço. Tinha. E daí era a vontade de poder mostrar um local para poder receber as pessoas. Porque uma coisa é olhar as fotos através da internet. Primeiro que eu não sou fotógrafa, não sei tirar foto e sou eu que tiro as fotos. Então as fotos não saem assim grande coisa. O trabalho em si, pessoalmente, eu acho que ele é muito mais bonito do que as fotos que tem no Facebook, que é a minha página. Então, que serviço é que oferecem? Oferecemos desde o convite até a lembrancinha. Isso agrega convite, decoração, o catering, a lembrança. Não temos espaço ainda, mas temos espaços parceiros. O catering, tanto doce como salgado. Tá? Os doces sempre tudo personalizado com o tema da festa. Oferecemos todo tipo de serviço. Ainda não temos o nosso espaço, mas as pessoas que nos procuram, que precisam, a gente sempre consegue indicar lugares assim que nós já montamos festa e acabamos por gostar bastante. Nós temos fotos. Vamos ver as fotos e vamos comentando. Vamos lá ver. Oh! Uma minizinha. A festa da Mini. Como é que pensa, como é que faz uma festa? O cliente dá-lhe um conceito e depois o que é que faz? Geralmente os clientes eles já chegam, com um tema já definido. Essa festa da Mini, a mãe sabia exatamente.